Hoje vou falar sobre Leopoldina. Apesar de sua infância conturbada devido à morte precoce de sua mãe, ela recebeu uma educação rígida de uma princesa austro-húngara. Ou seja, ela era uma princesa bem dotada em quase todos os seus aspectos. Era uma princesa bem dotada. Bem, assim como sua irmã, ela recebeu um casamento por procuração. Ou seja, ela iria se casar sem mesmo conhecer seu noivo, apenas por política. Bem, essa união política nada mais foi do que interesse de Dom João VI para tirar a influência das tropas da Inglaterra de seus domínios. Bem, ela tinha uma vida bem ativa na política do seu marido. E com o passar dos anos dela convivendo aqui, ela começa a apanhar um amor por nossa nação. Ela começa a se tornar, como ela mesma se institui, brasileira de coração. Ela começa cada dia mais a se envolver na política e começa a ver que as cortes portuguesas estavam oprimindo muito o Brasil. E como mandaram Dom João de volta para lá, porque estava virando muita bagunça aqui, que eles estavam com medo de perder o domínio daqui, eles pegam e mandam Dom João para lá de novo. Mas antes, ele declara Dom Pedro regente, e uma curiosidade é que se Dom Pedro acontecesse alguma coisa com Dom Pedro, Leopoldina seria a princesa regente. Então, ou seja, todo mundo confiava na inteligência, na dominação de Leopoldina, porque ela era uma princesa muito inteligente. Com essa participação política que ela tinha na vida de seu marido, ela sempre podia opinar, podia dar suas ideias. E Dom Pedro, uma coisa interessante, era que ele sempre a ouvia, sempre dava atenção a ela. Sempre discutia sobre essas confusões políticas, mesmo em suas ouvidorias que ele pegava e fazia tipo um congresso com o pessoal para ouvir os problemas dos brasileiros. E podemos dizer que quando as cortes começaram a oprimir o Dom Pedro e Leopoldina para voltarem para lá, ela deu o dia do eu fico primeiro do que o Dom Pedro. Então ela conseguiu convencer o Dom Pedro também a ficar aqui. E um dos primeiros feitos dela foi convencer José Bonifácio a se unir à sua causa, a causa da independência. Coisa que Dom Pedro não tinha conseguido por si próprio. José Bonifácio, digamos, não confiava muito nele. Mas, quando Leopoldina foi conversar com ele, ela conseguiu, gloriosamente, convencê-lo. Ela falava 3 idiomas, né? Isso influenciava bastante em sua influência. Ela falava o inglês, o francês e o italiano. E quando chegou aqui, ela aprendeu o português. Quem poderia imaginar, né? Uma princesa assinando a independência, enquanto seu marido estava fazendo o papel representativo da independência nas margens do rio Ipiranga. Ela ficou no domínio da política, digamos assim. Domínio não, ela ficou como regente no lugar do Dom Pedro, enquanto ele ia para São Paulo, nas margens do rio Ipiranga. E ela, junto com Bonifácio, ela queria convencer seu pai para se tornar um dos principais influentes no Brasil. Ela queria que ele fosse seu aliado nessa independência. E que falava em cartas para ele que ela queria muito que ele fosse um auxiliar para ela, já que a Áustria-Hungria, na época lá, ela era muito mais forte que Portugal, né? Digamos assim, se tendo essa influência, o Brasil poderia pegar e dar muitos frutos para a Áustria. Bem, Leopoldina podemos dizer que foi uma mulher histórica, foi uma musa, basicamente, da história da independência. Um pouco, digamos, não reconhecida por seus atos, mas, para quem conhece, ela é admirada